Shalom, shalom novamente. Estamos aqui, aleluia, para hoje estarmos encerrando o portal das 21 horas, esse propósito a qual nós estamos colocando diante do altar do Senhor. E é com muita gratidão ao Pai, a agradecer ao Senhor primeiramente, porque até aqui nos ajudou o Senhor. É Benezer, né? Até aqui o Senhor tem, aleluia, nos resguardado. Glória e exaltado seja o nome do Senhor. Pai, nós clamamos a Ti pela Tua presença, Pai. Presença essa que invade todo o nosso ser, o nosso espírito. Presença essa, Pai querido, que leva os nossos pensamentos cativos aqui a Ti, Senhor. E aonde nos torna, aleluia, cada vez mais nos submetemos à obediência ao Senhor. A obediência ao senhorio do Senhor, Pai. Senhor, em nome de Yeshua, nós pedimos a Ti que o Senhor venha estar, Pai, com a Tua presença invadindo o nosso lar, a nossa casa, nossa família, tudo aquilo que nos pertence seja guardado agora. Levantamos a espada do Teu Espírito, Senhor. Aleluia, aonde ela faz separação entre as nossas vidas e entre as trevas. Onde, Pai querido, aleluia, o Teu Espírito Santo venha ter liberdade de trabalhar e fazer aquilo que apraz ao Teus olhos, aleluia, sobre as nossas vidas. Em nome de Yeshua HaMashiach. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos fazer somente observações em algumas palavras, aleluia, glória a Deus. Alguns versículos da palavra para poder estarmos aqui trazendo o poder do significado do sangue de Yeshua HaMashiach. E essa palavra, né, sangue, em hebraico, ela significa dam. E dam, ela significa sangue, não é nada mais do que significa vida. E não só uma vida normal, mas uma vida com vitalidade. E essa vitalidade, ela está regida totalmente no poder da autoridade do nome de Yeshua HaMashiach, porque é através da vida e da vitalidade de Cristo é que nos sustenta e nos faz ficar de pé. E por isso eu quero aqui estar lendo, né, em Levítico, capítulo 17, versículo 11. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, nós estamos vendo aqui que Levítico capítulo 17, e esse versículo 11, está aqui fazendo totalmente a reverência, aleluia, a Jesus Cristo. Por quê? Porque a vida da carne está no sangue. Aqui está fazendo a alteração que a vida, ela não está na carne. Não é a carne que tem vida, é o sangue que dá vida à carne. Ou seja, é o sangue, aleluia, tanto físico que está no nosso corpo, é que mantém também o nosso corpo em existência, em funcionamento. Mas, quando nós, aleluia, sabemos que nós aceitamos a Cristo, então vem o quê? Vem, aleluia, o sangue de Cristo sendo aqui referido, né? Que também traz a referência ao vinho, o proceder da palavra dam, né? Ela vem também aqui no grego e ela traz essa configuração da palavra vinho, onde Jesus também fala, né? Beber do meu cálice, beber, aleluia, do sangue de Cristo, ou seja, restaurar a alegria, restaurar a aliança do Senhor sobre as nossas vidas. E aqui, aleluia, a palavra, né, fala, eu vou-lo tenho dado. Ou seja, é uma raiz primitiva de
de dar aqui é conceder. E esse conceder, ele está trazendo o que? Uma garantia. Ele está trazendo o que? Que é permitir, atribuir, empregar, devotar, aleluia, pagar, né? Aleluia, o preço devido de um salário. Não está aqui um comprometer. Essa palavra dado também, o significado dela está escrito é confiar, presentear, produzir, dar frutos, ocasionar, prover, retribuir. Aleluia. Então nós vemos que essa definição ela vai se estendendo aqui a cada vez mais. Então quando ele fala ser dado, ser concedido, né, ele está dizendo ser providenciado, algo que já foi providenciado antes mesmo da fundação do mundo. Aleluia. O estabelecer do sangue de Cristo, ele traz a renúncia da entrega do Pai. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele se entregou por livre e espontânea vontade. E aqui, algo também interessante, ele fala sobre o altar. Altar é tudo aquilo a qual nós colocamos também como um centro de adoração. Aonde está o altar? Aonde está o desejo profundo do meu coração? Aonde está, aleluia, a vontade de se dobrar ao senhorio do Senhor? Interessante que ele fala sobre para fazer expiação. Então, essa palavra, a definição da palavra raiz, né, primitiva de expiação, ele está trazendo uma reconciliação. Ele está ali trazendo uma cobrir com betume. Outra passagem, palavra que nós pode estar colocando aqui né, encobrir, pacificar, prociliar. A palavra está dizendo cobrir, espiar pelo pecado. E qual pecado? O pecado das pessoas, o pecado de todo ser humano, aquele que precisava ser atribuído, que precisava ser redimido, que precisava ser levantado como, aleluia, uma expiação para poder cobrir quem? As nossas vidas, cobrir o nosso ser. E aqui ele fala, né, pela vossa alma. Por quê? Porque quando ele fala da nossa alma, a nossa alma, ela foi atribuída, né? E é onde está todos os nossos sentidos, onde está todas as nossas emoções, as nossas paixões, tudo aquilo que apregou as nossas atitudes também. Ela está acarretada da atividade da mente, atividade da vontade, atividade também do do atributo, né, do livre-arbítrio também, e também a atividade do caráter, aonde precisa ser transformado e constituído pela renovação da palavra do sangue de Cristo. Ou seja, o meu caráter, nosso caráter, ele não aleluia, não é para ser um caráter duvidoso, mas um caráter que manifesta o poder da virtude do sangue de Cristo. A nossa alma, ela precisa estar conectada, aleluia, com o sangue do Cordeiro, para poder ela ser o quê? Amortecida, para que ela se submeta ao senhorio completo do Senhor. Aleluia. E aqui, né, nós vimos que, porquanto é o sangue que fará expiação, em virtude da vida, ou seja, para trazer vida aonde, aleluia, em todas as áreas aonde está morto, em todas as áreas aonde precisa ser trabalhado. Então, o sangue de Yeshua é o único sangue que convence as nossas vidas, que trabalha em nossas vidas e vai trazer toda a essência da transformação e da mudança a qual o Pai, aleluia, ele deseja fazer. Então nós vemos aqui que a atribuição, né, dessa palavra dam, ela vai estar totalmente
conectada à entrega, aleluia, da nossa vida, aleluia, algo que foi entregue a favor de outra vida. Ou seja, Cristo entregou e derramou o seu sangue para toda a humanidade. E aqui eu vou entrar, deixar dar uma aspa, né? Foi para toda a humanidade, mas toda a humanidade representa o sangue de Cristo? Aleluia. Não. Infelizmente não, porque é só aqueles que verdadeiramente reconhecem, né, que o sangue de Cristo, aleluia, e nós atribuímos a autoridade ao sangue de Cristo para que ele venha verdadeiramente fazer expiação dos nossos pecados. E para que isso aconteça, nós precisamos estar renunciando todo o nosso eu, o nosso velho homem, para que, aleluia, essa expiação ela seja validada, aleluia, em nossas vidas. Glória a Deus. Então nós vamos estar entendendo aqui que o sangue e a expiação, ela vai estar, essa palavra, né, o sangue e a expiação, o fundamental dessa palavra em hebraico está escrito kafá. E essa kafá está relacionado a cobrir, fazer expiação, né, reconciliar. Então nós vemos que, como nós já lemos em Levítico, mas agora aqui vamos ler lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Aleluia. Hebreus, capítulo 9, versículo 12, diz assim. Se você ler, né, todo esse versículo 11 ao 21, vai estar falando sobre o sacrifício de Cristo. Não se repete. E a perfeição, ela é eficaz. É perfeita e eficaz. Então, o versículo 12 fala assim: não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, aqui, algo interessante está abrangindo, né, a totalidade do sangue de Cristo. Então, nós vemos aqui que é por meio que não é por meio de sangue de bode, que não é por meio de sangue de bezerros, que não é, aleluia, nada, qualquer outro tipo de sangue, que vai restaurar o sacrifício vivo de Cristo. E sim, o sangue de Yeshua HaMashiach. Por quê? Porque foi o único, aleluia, a qual ele desceu ali, aleluia, e se entregou, né, a sua vida na cruz do madeiro, naquele calvário a qual ele submeteu à morte. E quando, aleluia, Jesus, ele mesmo se entregou ali, o teu espírito, mas ele foi ressuscitado pelo Pai, ali, né, dentro dos mortos. Então, nós vemos que ele conseguiu novamente, depois da sua morte, entrar neste lugar. A essência de Cristo, ela se tornou realidade, entrando no lugar, no Santo do Santo, no átrio do Santo do Santo. E ele ali fez remissão de uma vez por todas. Por quê? Porque a partir desse momento, nós vemos a redenção completa. Aleluia. Nós vemos a reconciliação completa. Nós vemos uma atuação a qual não pode, aleluia, ser revogado, porque foi um ato de realidade. Aleluia. Então nós obtemos, aqui fala, tendo obtido a eterna redenção. Eterno é algo que não pode nada ser revogado. E nós estamos debaixo desse sacrifício perfeito do Jesus Cristo. Ele não se repetirá novamente, porque já foi algo extraordinário da parte do Pai para com as nossas vidas. Algo interessante é que, aleluia, esse sangue, ele entrou de uma vez por toda. Aleluia! É algo a qual nós podemos celebrar. E juntamente com
o ponto, né, do sangue da nova aliança, aonde Jesus ele declarou, né, em Mateus capítulo 26, versículo 28, ele fala: "Este é o meu sangue da aliança, derramado a favor de muito". E em hebraico, a palavra para aliança, né, ela está relacionada a bereti ou da brit, que significa aliança, pacto, compromisso estabelecido. Então nós vamos ver que o sangue de Yeshua, ele está totalmente resgatando, aleluia, e trazendo a nova aliança. O que significa a nova aliança? A nova aliança, ela está ali em Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Aleluia, vai estar também trazendo aqui. Aleluia. Vamos ler. Diz assim: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou seja, essa aliança, aleluia, que o Senhor, o próprio, aleluia, Deus, ele firmou essa nova aliança. E essa nova aliança, ela está restaurada na casa de Israel, com a casa de Judá. E isso também nos dá acesso a estar neste lugar, resguardado, aleluia, nesta aliança com Cristo. E Jeremias, quando ele estava anunciando, ele estava dizendo, aleluia, ali na Torá, né? Que o coração do povo de Deus, aleluia, estava ali sendo restaurado pelo próprio Deus para poder estar resguardado nessa aliança. Então, quando nós vimos a atuação dessa nova aliança, nós vamos ver também o outro ponto do sangue que traz a redenção. E esse sangue que traz a redenção, em hebraico, né, ele vai trazer a palavra Gaal, e essa palavra, ela significa resgatar, redimir, recuperar aquilo que estava sobre outra condição. Ou seja, nós também encontramos, aleluia, a palavra em hebraico, padar, né? Gaal e padar, que vai estar totalmente também conectado com quase os mesmos significados. Então, padar significa resgatar, libertar mediante pagamento de resgate. E quem que foi que fez esse resgate para com as nossas vidas? Nós, aleluia, no pecado ali no jardim do Éden, nós fomos atribuídos uma separação, aleluia, diante de Deus com o Senhor. Mas Jesus, ele veio para poder estar fazendo novamente essa reconciliação com o Pai. Então, Deus, na sua paternidade, ele não quis, aleluia, ficar separado dos teus filhos. Então, houve o resgate. Quem é um resgate? A própria pessoa de Yeshua HaMashiach, a qual ele veio para redimir, a qual Jesus ele veio para poder resgatar, libertar. Ele pagou, aleluia, o preço do resgate. E preço esse que foi muito alto para com as nossas vidas. Em 1 Pedro, aleluia, capítulo 1 e o versículo 18 e 19, glória a Deus. Vamos ler aqui, aonde traz essa testificação para as nossas vidas. Diz assim, a partir do versículo 18, fala: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o prata ou o ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, os que vossos pais vos legaram. O versículo 19 fala: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluia. Então, nós estamos vendo aqui a testificação, aleluia, do sangue que foi precioso.
o sangue do Cordeiro, que é Yeshua HaMashiach. E ele é sem mácula, ele é sem defeito. Por quê? Porque nele não há nenhum pecado. Nele há somente, aleluia, redimissão da santidade. Jesus, ele não viveu a santidade, ele era a própria santidade representada como pessoa, 100% como pessoa, assim como eu e como você. Mas ele submeteu a todo processo, e todo esse processo trouxe ali, aleluia, aleluia, a apresentação de Cristo. E pelo esse sangue maravilhoso, nós fomos resgatados. Aleluia, o Cordeiro, aleluia, que traz apontamento para a redenção, da reconciliação. Redenção, algo que está sendo redimido. E quando é redimido, ele vai trazendo o que? A reconciliação. O resgate está sendo pago. Então, o que acontece? Vem a redenção. E a redenção é o ato que completa a reconciliação, aleluia, do homem pecador, da humanidade que foi ali decretada para ficar na separação de Cristo, mas que com o sangue de Yeshua, pela redenção de Yeshua, nos, aleluia, conectou, né? Nos reconciliou novamente com o Pai. Então nós vamos ver que o sangue também ele tem a atitude de purificar. E essa palavra em hebraico significa tahé. E essa palavra tahé significa ser puro, purificar, tornar limpo. Por quê? Porque o pecado entrou e o salário do pecado, a palavra de Deus vai dizer o quê? Que é a morte. Então é preciso algo, aleluia, que venha para poder estar verdadeiramente enraizando as nossas vidas, para trazer a purificação de Cristo, para que possamos, aleluia, ser puro, estar purificado. Então, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, aleluia, Jesus, ele declara. 1 João, capítulo 1 e o versículo 7. Aleluia. Jesus, ele diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Você vê que quando nós estamos lendo esse versículo, ele traz aqui uma condição. Ele traz aqui algo que vai estar despertando as nossas vidas. E ele está dizendo: se porém, aleluia, andarmos na luz, ou seja, se o nosso caminho, o nosso posicionamento, as nossas decisões, tudo aquilo que está atribuído a nós, e nós constituímos o nosso direito da nossa própria, aleluia, do nosso próprio caminho, para poder negar todo o caminho de trevas a qual nós estamos caminhando e centralizar no caminho de luz, que é Cristo, aleluia, que é Cristo. Se nós andarmos seguindo o caminho do Mestre e caminharmos na luz, então verdadeiramente nós estamos na luz com Cristo. E se nós aqui mantemos a comunhão um com os outros. Algo interessante aqui está falando que a comunhão da igreja, aleluia, não é só eu fazer parte, aceitar a Cristo. Nós precisamos ter comunhão um com os outros. Nós precisamos alinhar as nossas vidas, aleluia, como um corpo de Cristo, andar nessa luz, mantermos essa comunhão, porque quando nós mantemos a nossa comunhão, quando nós restauramos a nossa fé, quando nós alinhamos a visão do propósito, que é estar na presença do Senhor, nós vamos estar o quê? Aleluia, anunciando. Nós vamos estar reivindicando o sangue de Yeshua HaMashiach. Então, nós vamos estar trazendo o que aqui? A representativa do sangue puro de Yeshua.
E quando nós estivermos totalmente, né? Aleluia, nessa comunhão um com os outros, aí sim, o Filho, aleluia, o poder do sangue de Yeshua HaMashiach, ele vai estar vindo e vai estar, aleluia, manifestando o seu poder de purificar as nossas vidas de todo pecado. Então, existe aqui condições para que verdadeiramente o sangue de Cristo ele seja, aleluia, manifestado. Então, a Bíblia, ela não vai estar dizendo que a ideia aqui não é apagar a culpa, mas é sim estar trazendo a representação, aleluia, da, da pessoa diante de Deus, aleluia, para a manifestação redentora de Yeshua, aleluia, que trazendo que a purificação dentro de nós. Então nós vamos ver qual o poder também aonde o sangue de Cristo ele vai estar atribuindo sobre as nossas vidas. Vai estar atribuindo aqui o sangue, a manifestação do perdão. Então, nós vamos ver que essa palavra, né, do perdão, ele vai estar, o sangue e o perdão vai estar atribuindo uma palavra em grego, apésis, e essa palavra apésis vai estar, significa libertação, cancelamento, perdão, remissão, ou seja, a remissão do perdão, ela está atribuída totalmente pela redenção do sangue de Yeshua. Por quê? Porque de nós mesmos nós não conseguimos perdoar. Porque pela nossa própria vontade nós vamos atribuir e levar ela aos nossos sentimentos. Mas se nós atribuirmos a Cristo, nós vamos estar entrando então na redenção de Cristo para a remissão dos nossos pecados. E assim vai estar removendo, aleluia, a culpa e o sangue de Cristo, a obra redentora com a remissão, ela vai estar então trazendo a restituição das nossas vidas, alinhando o perdão sendo manifesto, aleluia, em nós. Quando que nós podemos também ver o perdão manifesto às nossas vidas? Quando nós verdadeiramente arrependemos, aleluia, de coração. Quando nós nos rendemos totalmente na sentilizar, estarmos totalmente, aleluia, atribuído à vontade, né, de estarmos sendo libertos por Cristo Jesus, para que o cancelamento ele se torne uma realidade. Vamos ler aqui Efésios capítulo 1 e o versículo 7. Aleluia. Diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, nós entendemos aqui que no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, não é por nosso mérito, não é por aquilo que nós também atribuímos, mas quando nós estamos com o nosso coração totalmente rendido ao Pai, e nós realmente resgatamos a redenção de Cristo para com as nossas vidas, nós vamos entender, aleluia, que, aleluia, é a riqueza da graça do Pai. Riqueza, quando nós olhamos a palavra riqueza, é algo que é fortuna, né? É abundância, é algo que ela está totalmente é, atribuído à plenitude, né? A qual é algo que traz enriquecimento, mas a riqueza da, do ponderamento aqui que está dando é sobre a graça. Por quê? Porque não é por nosso mérito,
É pela graça de Pai. É pela realização da graça do Senhor que olha para com as nossas vidas e traz toda essa purificação. Então nós vamos ver o que o sangue de Yeshua e a manifestação do Pessah, né, da manifestação ali da redenção, da Páscoa, que simboliza todo o resgate do Pai. E ali nós sabemos, né, em Êxodo 12, ele vai estar apresentando o sangue do cordeiro que foi apresentado ali nos umbrais da porta. Então, o sangue passado ali por cima, ali nos umbrais da porta, estava dizendo que ali, aonde vai passar o espírito da morte, vai ser vidas, todas as vidas que estiver ali, elas serão poupadas. E é isso que Cristo ele tem para poder manifestar na nossa vida. Porque Cristo ele é o Cordeiro da Páscoa. Ele é o Cordeiro que foi crucificado e traz para nós essa redenção. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 diz: Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolido. Então nós estamos vendo o quê? Algo que nos convida. Lança fora o fermento, ou seja, arranca de ti todo o pecado, arranca de ti toda a manifestação, aleluia, das suas obras carnais, das suas próprias vontades. Tira esse fermento velho, porque, aleluia, ele precisa ser, aleluia, renovado sobre uma massa nova. A massa nova como sois. Ou seja, precisamos estar de fato sem fermento. O que é o fermento? O fermento representa o quê? O fermento representa o pecado. Então nós precisamos estar o quê? Sem pecado, sem malícia. Nós precisamos estar, aleluia, totalmente devotado às nossas vidas ao Cordeiro. E quem é o Cordeiro que não tem fermento? É Jesus Cristo. E nós possamos também estar na qualidade de como Cristo, de resistirmos os dias maus, de resistirmos toda a tentação, para poder estarmos, aleluia, juntamente com Cristo. Quem foi, né, emulado, quem foi ali totalmente, né, esmagado pelo pecado a qual estava sobre as nossas vidas? Jesus Cristo. Ele que foi esse o sacrifício vivo. E como nós vamos estar atribuindo aqui, né, o sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está escrito lá em 1 João, livro de João, capítulo 1, versículo 29, fala, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa palavra em hebraico significa Zé. Então significa que cordeiro, né? Animal, é, um que foi ali destinado, né? A estar é, passando pelo sacrifício. O cordeiro perfeito. Quem é o cordeiro perfeito? É Cristo. Essa palavra Zé, ela está conectada, né? Totalmente a destinado ao Cordeiro. Então, em Hebreus capítulo 10, versículo 12, fala: Ele, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Aleluia! O Cordeiro vivo, ele está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. E esse sangue de Cristo, a qual está lá juntamente junto com o Pai, ele
esse sangue também ele traz a justificação na representativa, né, de Cristo. Quando o Pai, quando Deus olha para a humanidade, o que ele vê primeiro? Ele vê Cristo primeiro, aleluia, na sua frente. E através de Cristo, a qual traz a justificação para com as nossas vidas, é isso que nos traz, aleluia, ser justificado diante do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 9 diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, o sangue de Yeshua, esse que justifica, ele aplaca, ele, ele remove a ira de Deus. E essa palavra, né, é Tsedek, ela está trazendo a referência de justiça, de retidão. Então, a obra de Yeshua estabelece a base da justificação, aleluia, das nossas vidas diante de Deus. Então, o sangue de Yeshua, ele tem o poder, né, dessa obra redentora, aleluia, que traz também a reconciliação do sangue. Essa palavra reconciliação em hebraico, ela está conectada à palavra shalom. E essa palavra shalom, ela não é somente paz. Essa palavra, ela shalom, ela abrange os seus ideais, ela está na plenitude, ela está conjunturada no bem-estar, ela está também ali na shalom, restauração, ela está na inteireza, né, da completude da paz. Então, em Colossenses capítulo 1, versículo 20, vai estar afirmando, né, que Deus ele estabeleceu a paz. Aleluia. Vamos ler lá Colossenses capítulo 1, e versículo 20. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: e por e desculpa, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas que sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, havendo feito a paz pelo sangue, o sangue de Yeshua, ele traz a paz. O sangue de Yeshua ali na cruz, ele traz por meio dele a reconciliação, né? Ele trouxe a reconciliação o quê? Consigo mesmo. Consigo mesmo, Cristo atribuiu, ele trouxe ali a reparação da plenitude, movendo em toda inteireza, né? Trazendo o bem-estar dessa restauração. Então, nós vemos que o sangue de Yeshua, ele também vai estar representando a vitória. E essa vitória, lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, fala: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra ou testemunhos que deram. Então, aqui nós vamos ver dois elementos: o sangue do Cordeiro e o testemunho. A vitória, ela não é apresentada como uma forma ou como um amuleto espiritual, mas ela resulta a obra do Cordeiro na fidelidade daqueles que testemunham dele. Ou seja, não é só falácia, não é só falar. Nós precisamos ser, aleluia, estar atribuído debaixo do Cordeiro do Cristo, de Yeshua, mas também estarmos com as nossas vidas sendo um testemunho vivo, aleluia, com a essência do Senhor. E quando nós alinhamos o testemunho, né, das nossas vidas, nós vamos ver que o sangue de Cristo, ele traz também a aproximação diante do Pai. Efésios capítulo 2, versículo 13 fala: mas agora em Cristo Jesus,
vós que antes estavas longe, fosse aproximados pelo sangue de Cristo. Então, nós vamos ver que a aproximação da autoridade do sangue de Cristo que traz a nossa vida, a humanidade, reconectando de novo com o Pai. Então, nós vamos ver que nós estávamos longe, Jesus aproximou as nossas vidas. Existia uma capa de culpa, aleluia, mas o Jesus Cristo, ele trouxe o perdão. Existia ali uma separação, aleluia, mas o sangue de Cristo, ele trouxe a reconciliação. Nós estávamos ali debaixo da escravidão do pecado, mas Jesus, pelo sangue dele, ele aplacou e rendificou a redenção sobre as nossas vidas. Nós vemos que a impureza, ela estava, aleluia, toda conectada na face humana, mas Jesus, ele aplacou o teu sangue, trazendo a purificação completa sobre as nossas vidas. Então, nós vemos que o significado da palavra sangue, em hebraico, dam, significa vida. A palavra aliança, em hebraico, né, significa berit, que significa pacto, aliança. Expiação, em hebraico, significa kafá. Então, ele vai estar, significa cobrir, expiar, reconciliar. A palavra redimir, em hebraico, né, gaal, então significa resgatar. A palavra resgatar significa padar, significa libertar mediante resgate. A justiça do sangue de Cristo, né, que significa Tesedec, significado justiça, retidão. A palavra paz, em hebraico, shalom, que significa plenitude, paz, restauração. Então, a palavra Páscoa, né, em hebraico, significa pesar. O significado significa mesmo a Páscoa. Cristo, a nossa Páscoa, o Cordeiro da Páscoa. E a palavra Cordeiro significa Zé, né, que vai estar também sendo o significado Cordeiro. Então, nós vamos finalizar aqui. O sangue, o objetivo não é estar trazendo um sangue de poder independente. Não. O poder de Yeshua Hamashia, o sangue de Yeshua Hamashia, ele traz a obra do Pai. A obra que Jesus Cristo ele realizou e ele fez ali a finalização na morte e morte de cruz. E através da sua ressurreição, ele alinhou toda a nossa vida com o Pai. Aleluia! Nós vamos estar agora caminhando para a renúncia. E essa renúncia, hoje, nós vamos estar fazendo esse decreto. Decreto, né? Decreto pelo sangue do Cordeiro, para podermos finalizar, aleluia, esse propósito hoje, diante do Pai. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, te convido a você a se colocar neste momento para podermos estar declarando aqui o sangue de Cristo. Então, diga assim, espero que você já esteja aí com a sua ceia, perto de você, para podermos cear. Aleluia. Então, diga assim, Pai e Yahweh, obrigada pela redenção da cruz, pelo sangue da pessoa de Yeshua HaMashiach. Hoje, nós queremos decretar, aleluia, a palavra de Apocalipse capítulo 12, versículo 11, que diz o que o sangue de Jesus ele faz por nós. Aleluia. Nós decretamos aqui, ó Pai, que Deus, aleluia, nosso Pai, ele nos comprou com seu próprio sangue para ser parte, fazermos parte da sua igreja. E por isso nós agradecemos a Ti. Pelo sangue derramado por Jesus,
Aleluia. Eu participo da nova aliança e provo a remissão do pecado. Através do sangue de Yeshua, fui redimido da mão de Satanás e dos pecados. Declaro que pelo sangue de Yeshua tenho a redenção, a remissão dos pecados. Pelo sangue de Yeshua, todos os meus pecados estão purificados. Pelo sangue de Yeshua, estou agora justificado e salvo da ira. Fui feito justiça como se nunca houvesse pecado. Declaro que pelo sangue de Yeshua fui santificado, separado para uso exclusivo de Deus. Aleluia. Declaro que pelo sangue alcancei a shalom, a paz e a reconciliação com Deus. Declaro que pelo sangue de Yeshua tenho ousadia de entrar no lugar santo, santíssimo, na presença de Deus. Declaro que pelo sangue de Yeshua cheguei perto da comunidade de Israel e das alianças da promessa. Pelo sangue, declaro que eu tenho comunhão com Ele, participando do seu cálice de bênção. Declaro que pelo sangue de Yeshua, que pelo Espírito Santo eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purifica de todas as obras mortas a minha consciência para que eu viva e sirva ao Deus vivo. Pelo sangue precioso de Yeshua, eu declaro como de um cordeiro precioso de Yeshua, sem defeito, sem mancha, fui resgatado da minha vã maneira de viver. Declaro que pelo sangue de Yeshua, que ele me ama, que fui liberto dos meus pecados. Declaro que pelo sangue de Yeshua fui comprado para Deus das nações da terra. Eu sou propriedade exclusiva do Altíssimo. No sangue de Yeshua, o Cordeiro, tenho lavado todas as minhas vestes e as branqueado, e alcancei o direito de estar diante do trono de Deus. Pelo sangue do Altíssimo, eu declaro que fala continuamente o céu, no céu, ao meu favor. O sangue de Yeshua é visto no céu. E eu declaro, ele está vestido de um manto, aleluia, salpicado de sangue. O nome pela qual se chama o Verbo de Deus. No manto e sobre a sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Labassou de cantarabassubi alabahai. Declaro e oro
que o Deus de paz, pelo sangue da aliança eterna, tornou-me a trazer, aleluia, aleluia, de dentre os mortos, e em Cristo Jesus, o grande eu sou, o pastor das ovelhas, ele me aperfeiçoa de toda, aleluia, aliança, e rendemos à vontade de Yeshua, operando em mim, que perante o Senhor é agradável, que por meio de Yeshua, a qual seja dado toda honra, toda glória para todos sempre. Senhor, rendimos a Ti, aleluia, pelo teu sangue carmesim. E é por isso, Pai, que nós encontramos aqui através da ceia, pega aí a sua ceia. E pela ceia, Senhor, nós declaramos que nós estamos debaixo do teu poder, do teu Espírito Santo. Senhor, que esse pão, Pai, que representa teu corpo, que esse cálice que representa teu sangue, que esteja agora, Pai querido, consagrado a Ti, levantado como memorial, Pai, diante da Tua grandeza. Oh, aleluia, glória a Deus. E é sobre esse sangue, o sangue de Cristo, Pai, que nos purifica, que sela, Pai querido, aleluia, esse dia de hoje, Pai. Selamos esse propósito com o sangue de Yeshua, que nos lava, que nos purifica, que nos aplaca a nossa vida resguardada. Declaramos, ó Pai, que não só nossa vida, mas esse memorial que se levanta, que através dessa ceia, Pai, a nossa casa, oh, aleluia, nosso cônjuge, nossos filhos, ó Pai, toda a nossa genealogia, a nossa geração, ela seja redentida debaixo do sangue do Cordeiro. Em nome de Yeshua HaMashiach, que ao ceiarmos, ó Pai, o teu sangue verdadeiramente renova a nossa aliança contigo. Nós sentimos, ó Pai, e nós entramos e adentramos nessa remissão do teu sangue. Em nome de Yeshua HaMashiach. Oh, aleluia! Glória a Deus. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu sangue redentor. Obrigada pelo teu sangue, esse que nos justifica. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Pode ceiar. Oh, aleluia! Glória a Deus. Deus é bom. Oh, aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que Ele faça resplandecer a glória dele sobre a sua face. E você seja totalmente revestido pelo poder do Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Shalom, shalom.